Boa tarde, colegas vereadores que nos acompanham no plenário, líder comunitário Moisés, lá da Salto Vaspa, que nos acompanha através da TVL, internautas. Queria, para começar, e não posso deixar de abordar o caos que encontra-se nas nossas ruas em Blumenau, é buraco para todo lado, acidentes ocorrendo, danos aos veículos dos cidadãos, prejuízos, uma vergonha. Vamos ver umas fotos aí agora, na sequência, por exemplo, ali, ó, as crateras na rua José Reuter, por exemplo, na Velha Central, e uso como exemplo porque diversas ruas e bairros vivem o mesmo. E a pergunta é até quando? Tempo bom agora, daí volta a chover, o problema é a chuva e os problemas só aumentam. Não bastasse as obras que não andam, e aqui contradizendo o vereador Iens, que quis me contrapor na sessão passada, estive em diversas ruas do programa Pavimentação licitadas já no ano passado, visitando, e não vi obra alguma. Cito a rua Arthur Schlup, Henrique Schuster, Nelson Vensker, Vino Seiler, Manuel Justino da Silva, das Cravinas, Irmingard Kahl, Walter Voigt, Arnoldo Vandenbillert, José Nestor Marcos, Alasca, Oswaldo Andrade, Conde Mesquita, José Alves, Gonçalves Dias, Santa Cecílias. Daí não se pavimentam essas ruas, pagas pelo povo há bastante tempo, já por sinal, vereador Almir, essas ruas que eu mencionei, licitadas ano passado, até agora, nenhuma obra, fui uma por uma dessas ruas, não tem obra nenhuma nessas ruas, né? Então, para contrapor aqui o que eu vi, a besteira que eu vi na sessão passada. E outras na fila com 100% ou mais esperando sem previsão. E as nossas ruas já pavimentadas, repletas de buracos. Isso é lamentável. Tem um vídeo que eu fiz ali também com a ajuda da TVL, na Emílio Thalmann, vamos dar uma olhadinha ali. O tamanho do buraco aqui na Emílio Thalmann. E assim, diversas ruas da cidade, na região da Emílio Thalmann. O motoqueiro aqui, imagina se ele molha, olha só. Por pouco ele não cai dentro do buraco. Vocês viram, né? Cai o motoqueiro nessa cratera. Vocês vão ver a fundura aí, aqui, gravação amadora, obviamente, mas a fundura desse buraco aí, realmente lamentável. Esse é um dos exemplos aí, por toda a cidade, tá um caos essa situação. Não bastasse isso, a triste manchete ontem também, na imprensa, na internet, hoje capa de jornal, calçada cai, pedestre desaba barranco abaixo, né? Aquela questão lá da Norberto Seara Royce que ainda não foi resolvida, enfim, problemas que não acabam mais. Onde a rua está em meia pista, um carro caiu, uma família perdeu o lar, onde ontem uma senhora despencou ali na Vila Nova, onde o problema, mais uma vez, deveria ter sido resolvido e precisou quase ocorrer uma fatalidade ainda pior, e essa pedestre agora nessa situação com fratura, machucada, para dizer que nas próximas semanas vão resolver. Isso tudo causa indignação, demonstra a falta de atenção para as pequenas coisas do dia a dia da nossa cidade, desleixo, cuidado, onde até tapar buracos é tarefa difícil. Concedo a parte. Com a parte concedida pelo orador, vereador Jovino. Vereador, parabéns por trazer essa demanda na sessão. Também tem algumas imagens depois ali que quero mostrar. Agora, não ficou só difícil, como você mostrou ali, para nós, especial, quem tem condição própria, motociclista ou carros, que seja, mas sim até para pedestre. Está difícil. Tem que se fazer uma ação imediata por parte do Executivo, fazer o conserto dessas vias, e não só isso, as encostas onde tem perigo, como você mesmo mostrou aí. Parabéns. Queria falar de várias outras coisas, aquela ligação provisória que tínhamos, que pelo menos para carros pequenos deveria ser aberta, ligando a Velha com Garcia, ali pela rua Willy Henkels. Quando o senhor prefeito irá reabrir? Quando? Quando ele irá tomar uma atitude? O vereador Caminha, inclusive, deveria de fazer com o seu drone lá uma tomada aérea, apesar que está bastante tomada pelo mato a via agora, mas daria para ver que é possível sim fazer a reabertura. É a ligação sonhada? Não, longe de ser, mas sempre ajudou e muito, e fechada prejudicou muito, na verdade, né? Já se falou muito sobre isso, mas o poder público só tem encontrado empecilhos e obstáculos, e nada se faz para resolver, infelizmente. Sequer consegue reabrir uma antiga ligação entre bairros, desde 2008 interditado. É um descaso, realmente, com a cidade de Blumenau, com a mobilidade urbana e com as duas grandes regiões maiores da cidade, por exemplo, Velha e Garcia. Falo também sobre a educação na tarde de hoje, poderia relembrar aqui o CAIC, ou melhor, os CAICs, tanto da Velha como da Itopava Central, continuam sonhando com as suas reformas, telhados, bem como os seus CIs, da quadra fechada, a comunidade no bairro Velha Grande ainda, mas vou abordar a parte pedagógica, ao meu ver, muito mal conduzida
pela direção pedagógica da Escola Conselheiro Mafra, por sinal, na opinião de muitos, desastrosa a condução, conflituosa, desarmoniosa, problemática, sem diálogo e entendimento com a direção geral, que faz um excelente trabalho através da professora Carla, com a APP, lideranças comunitárias, fora outras questões mais graves que já ocorreram e comunicadas à Secretaria de Educação, pouca relevância se deu, ao meu ver. Enfim, onde sequer se resolve o problema da falta de professores, vereador Gilson. Tenho um filho adolescente que estuda lá, desde o início do ano, sem professor de português, em sala de aula no novo ano, quando encerra-se um ciclo importante de ensino fundamental. Todos esses meses sem professor em sala, sem nota no boletim dos alunos, uma vergonha. Na Escola Conselheiro Mafra, para não dizer que em outras também não deve estar ocorrendo da mesma forma essa vergonha com a educação do nosso município. Queria abordar outros assuntos, alguns positivos, graças a Deus também, entre eles o andamento da pavimentação do trecho 1 da rua Rodolfo Bretsky, tem aí as fotos ali, que foi contemplada com a emenda do deputado Décio Lima, atendendo sugestões que fizemos, onde obviamente depois desse trecho continuaremos lutando por outros, embora este tenha sido sempre um dos piores ali daquela via na comunidade. Na sequência aqui a foto da etapa da construção dos muros na rua Vitor Hidger, transversal da rua Governador Jorge Lacerda, outra rua contemplada com emenda do deputado Décio Lima, essa com asfalto, que está em andamento. Fotos de algumas agendas na comunidade neste final de semana, na ONG Casa de Acolhida São Felipe Neri, na Velha Grande, na feijoada beneficente dessa entidade que atende crianças carentes dessa comunidade. Também estive no Concórdia, na comunidade São João Batista. Pode passar as fotos aí normalmente, Ari, onde sempre buscamos participar junto com a comunidade. Na Nova Rússia, na festa da comunidade São João Batista também, que contou com um grande público presente, onde depois fizemos uma visita no Rancho do Ville, por sinal, atendendo o público aos sábados e domingos, normalmente com aquele café da tarde, naquela região que, apesar da tragédia que sofreu, continua sendo um grande paraíso de belezas naturais. Fiz algumas visitas também a famílias na Rua Mina da Prata também, que estão esperando a implantação da linha de ônibus lá. Temos feito reivindicações nesse sentido, afinal, como falei, além de ônibus novos, precisamos de mais linhas e horários. Falando em transporte, concede mais 2 minutos, presidente. Mais 2 minutos, Vossa Excelência. Obrigado. Falando em transporte público, tem algumas fotos ali também, estive junto com alguns vereadores conhecendo os novos ônibus que estão chegando para operar através da Blumob, onde é positivo e obviamente necessário termos ônibus novos para a nossa população, que tanto já sofreu com ônibus caindo portas, janelas, chovendo dentro, caindo pneus, oferecendo risco aos passageiros e trabalhadores, enfim. Porém, vamos precisar restabelecimento de inúmeras linhas na comunidade que foram cortadas com o contrato emergencial com a Piracicabana, novas e linhas e horários também para que o povo utilize o transporte público. Não ande em latas novas, ambulantes, porém socadas. Também em muitos horários, por exemplo, enfim. Tem que oferecer o mínimo de conforto, já que não tem o ar-condicionado, entre outros benefícios que, segundo eles, poderiam encarecer a passagem, que por sinal já passa agora para R$ 3,90, e aos domingos cortou-se a meia tarifa, um dos tantos benefícios que se tinha no passado, inclusive era domingo livre, um dos tantos benefícios que se tinha na gestão do ex-prefeito Décio Lima. Tivemos também um grande salto de qualidade no transporte, com muitos investimentos na época, implantação das linhas de trabalhador, Alpina, Domingo Livre, enfim. Não vamos nos iludir apenas com parte dos ônibus novos. A empresa foi isenta de muitas obrigações que tinha o antigo consórcio SIGA, ou hoje usa vias públicas e espaços públicos como garagem e estacionamento. Cito a rua Joel Bernardes, vereador Gilson, na Velha Central, que é utilizada como garagem, estacionamento. Cito a antiga garagem da prefeitura, oficina ali no Salto Norte, enfim. E tem que oferecer muito mais para o nosso povo e a nossa gente. Se quiser ver mais pessoas utilizando o transporte público, que perdeu ao longo dos últimos anos um considerável número de usuários, e com razão. Continuaremos fiscalizando e sempre exigindo da empresa que explora o serviço e do poder público a qualidade que o blumenauense merece. Porque não é presente, é pago pelo serviço, não é favor e não é de graça. Seria isso com relação ao transporte público, por enquanto, aqui nesta casa, porque agora que passou o contrato emergencial, senhores vereadores, muitas cobranças vão ser feitas de forma mais sistemáticas, levadas muito mais a sério aqui, porque acabou, vereador Gilson, a desculpa do contrato emergencial. Agora está na hora de melhorar. E, por fim, presidente, a situação é só acompanhar pela imprensa. Já passou do insustentável. Fora Temer, já. Direta já, não tem mais jeito. Está podre Brasília, está podre o governo Temer, está podre aquela quadrilha que está comandando o nosso país. E também, para fechar, está na hora de começarmos a discutir de fato aqui a questão da sede própria para a Câmara de Vereadores. Chega de pagarmos 60 contos de aluguel por mês. Vamos começar a levar a sério esse assunto de sede própria e parar de gastar dinheiro com aluguel nesta casa.